Boa noite a todos. É com muita alegria que nós aqui estamos, agradecendo naturalmente a oportunidade que nos é conferida de aprender mais um pouco com o Evangelho de Jesus. Há aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus andava pela Galileia, pela Judéia, por muitas outras cidades, revelando ao povo a verdade. Muito foi feito por Jesus. Muito do que foi feito por Jesus se encontra registrado nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, João. Mas nem tudo. Tanto é que João, no capítulo 21 de seu evangelho, revela: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Hoje, relataremos uma história que foi apenas brevemente apontada nos evangelhos. A história que fundamentará as nossas reflexões da noite foi retirada da obra Ressurreição e Vida. E foi escrita pelo espírito de Leão Tolstói, através da mediunidade de Ivone Pereira. Apresentaremos a história, a existência de um ser simples e humilde, que aprendeu com o Cristo a vivenciar e também a transmitir a moral cristã. Pelas praias, pelas montanhas, pelas ruas, havia sempre um jovem acompanhando Jesus de forma anônima. Um jovem moreno, de olhos cinzentos, trajado com uma simples túnica azul escuro, sandálias gregas e um manto de lã muito amplo, marrom e também novo ainda. Os cabelos daquele jovem eram negros, olhos acinzentados, cabeleira ampla até o ombro, barba pequena, muito tratada, muito bem cuidado. Aquele jovem, ele andava sozinho. Ele não se envolvia em palestras amistosas, mas não por isso poderia ser considerado mal-humorado, triste. Seu todo, sua personalidade, a sua figura era grave, meditativa. Como afirma Leão Tolstói, era pensativo, sonhador, observador, discreto, equilibrado. Aquele moço parecia não ser nem da Galileia, nem da Judéia, nem da Síria, muito menos da Samaria, porque não era loquaz como os galileus, nem exclusivista como os judeus, e muito menos agressivo como os samaritanos. Ninguém conhecia sequer o seu nome. Parecia estrangeiro. Mas, em verdade, ninguém dava importância àquele ser que acompanhava de forma anônima os passos de Jesus. Talvez fosse um essênio, porque os essênios eram meditativos, eram graves. Uma das poucas certezas que se tinha acerca daquele jovem é que ele sempre procurava acompanhar Jesus. E quando estava perto de Jesus, ele o olhava de forma enternecida, de forma carinhosa, encantado com a figura do nosso Mestre. Onde quer que o Mestre estivesse, lá estava aquele moço com seu manto marrom.
Esse moço, quando percebia que Jesus precisava ficar a sós com seus discípulos, ele se afastava, respeitando justamente aquele importante minuto, aqueles importantes instantes de Jesus com seus mais próximos. Quando Jesus novamente retornava ao convívio do povo, ele se aproximava novamente para continuar acompanhando Jesus pelos seus caminhos. Tolstói conta-nos que aquele jovem trazia consigo 2 roletes de madeira, de aproximadamente 30 centímetros. Esses roletes muito bem enrolados em panos de linho. Um desses roletes continha papiros de muito boa qualidade, enquanto o outro estava vazio. Aquele homem, aquele moço, ainda com seu manto, trazia a tiracolo uma bolsa de couro. E dentro dessa bolsa de couro, ainda poderíamos encontrar, além dos roletes, estiletes, tintas coloridas, que ele utilizava para a sua escrita. Aqueles instrumentos de escrita poderiam até mesmo indicar que aquele moço seria um grego intelectualizado, já que naquela época os gregos viajavam pela Palestina vendendo e comprando produtos. Por outro lado, também poderia ser um egípcio, diz Tolstói, se não fosse a cor dos olhos e da pele. De balde qualquer discussão a respeito da sua origem, o que era fato é que quando Jesus transmitia suas lições ao povo, quando Jesus discursava, quando Jesus curava, o moço do manto marrom procurava sentar-se ao chão, ou até mesmo em algum banco improvisado. Esse moço retirava do saco de couro os seus roletes, os estiletes, as tintas, e escrevia tudo aquilo que se passava com Jesus, de forma anônima, de forma atenta. À medida que escrevia, o papel que estava em um dos roletes passava para o outro. E assim ele seguia a sua tarefa de registrar os acontecimentos com Cristo. Um admirador da Boa Nova, como podemos bem ver. Dedicado, discreto, extremamente respeitoso, que jamais falava, nada pedia, que jamais sorria, mas cujos olhos cinzentos não se afastavam nem de Jesus, nem da sua escrita. À noite, quando esse moço se recolhia, ou em uma hospedaria, ou até mesmo em um celeiro que alguém lhe oferecia, ele desenrolava os papiros. E pacientemente ele voltava esses papiros de um rolete para o outro, relendo tudo aquilo que havia registrado durante aquele dia. Meditava sobre tudo que havia registrado, meditava sobre tudo que havia se passado no dia, e escrevia em retalhos de papiros algumas anotações. Anotações essas que poderiam até mesmo conter versos em grego, em latim, em aramaico, que correspondessem às lições do nosso mestre. Na manhã seguinte, bem cedo, retornava para as ruas, procurando novamente o Mestre Jesus, recomeçando o mesmo trabalho do dia anterior, de registrar
tudo o que se passava com as experiências do mestre no plano físico. Certa vez, em Cafarnaum, o moço do manto marrom, sentado sobre uma pedra, ouviu o mestre falar. Muitos enfermos, naturalmente, procuravam o Cristo, na esperança da cura, na esperança da salvação para suas almas. E Jesus curava sem cessar. Todos aqueles, naturalmente, já preparados para a atenção pertinente. E aquele moço, tudo assistia, tudo ouvia e tudo registrava. Em um dado momento, se aproximou o chefe de uma sinagoga, o fariseu Jairo. Jairo atirou-se aos pés de Jesus e suplicou que ele curasse a sua filha, que estava às portas da morte. Naquele instante, Jesus, cercado por muitas pessoas, empurrado daqui e dali, ele se aproximou tanto do moço do manto marrom, daquele jovem anônimo, que o seu manto roçou o rosto daquele jovem. Ah, certamente. Como diz Tolstói, aquele foi um momento sublime para aquele jovem. Deslumbrado com aquele contato, o moço do manto marrom tomou timidamente o manto de Jesus, levou até os lábios e o beijou. Instantaneamente, 2 lágrimas caíram de seus olhos. O mestre Nazareno, percebendo o que havia acontecido, olhou em silêncio aquele semblante. Então, pousou suas mãos sobre a cabeça daquele jovem. Os 2 olhares se cruzaram, sem que uma única palavra fosse dita, sem que uma única palavra fosse pronunciada. E foi só. Jesus se retirou, acompanhado de Jairo, em direção à sua casa. Fiel à sua tarefa, aquele moço acompanhou Jesus e Jairo de forma discreta, de forma anônima, permanecendo próximo à casa de Jairo. Certo que presenciaria mais um milagre de Jesus. E de fato, minutos depois, a filha de Jairo erguera-se do leito pelas mãos de Jesus. Ali mesmo, às sombras das oliveiras, o moço do manto marrom começou a registrar tudo o que havia acontecido. Retirou os estiletes, retirou os roletes, as tintas e escreveu. Mais aquele acontecimento provocado por Jesus. Alguns dias depois, aquele jovem estava numa praça, onde haviam muitos enfermos. Muitos sob influência dos espíritos sofredores, os ditos, até então, endemoniados. Jesus ainda não havia aparecido, surgido em público naquele dia. Os apóstolos também lá não estavam. E os doentes já estavam ali desde cedo, impacientes. Sentado numa pedra, à sombra de uma videira, aquele moço silencioso observava tudo aquilo que estava acontecendo. Ele via as lágrimas, as tristezas daquele povo adoentado, que aguardava Jesus e seus discípulos para solucionar os seus problemas, para dirimir suas dúvidas. Em um dado momento, uma extrema compaixão invadiu o coração daquele jovem, e no impulso ele se aproximou de um daqueles doentes que lá estavam.
pôs as mãos sobre a cabeça desse indivíduo e apenas disse: em nome de Jesus Nazareno, o Filho de Deus vivo, retira deste homem e vai em paz. O enfermo se agitou um pouco, se levantou e saiu curado. A partir daquele dia, aquele jovem passou a curar muitas pessoas. João presenciou muitas dessas curas e chegou a proibi-lo, por ele não ser um discípulo de Jesus. Então, por não ser, ele não poderia curar. E esse fato se encontra registrado no Evangelho de Marcos, nos seguintes termos: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Esclarece então Tolstói que diante daquele esclarecimento, João procura novamente o jovem do manto marrom, pede desculpas, e diz que o mestre o autorizava a exercer aquele ministério, pois tinha reconhecido nele um amigo, um seguidor. Mas então, após um tempo, veio a cruz do Calvário. E o Mestre, Jesus, retorna à pátria espiritual. Dias depois do martírio, o discípulo anônimo, ignorado e solitário em um celeiro, adormece sobre os seus roletes de papiros, onde acabara de ler muitas passagens que havia registrado da vida de Jesus durante aqueles 3 anos de tarefa. Ele permaneceu 3 anos registrando os passos de Jesus e os seus feitos e as suas lições. Naquela noite, adormecido, ele sonhou que Jesus o visitava no seu triste albergue, dizendo-lhe: filho querido, dar-te-ei a incumbência de relatar aos jovens que encontrares em teus caminhos o noticiário que escreveste e que aí está. Será bom que te dediques também a educar os corações e caracteres para os meus serviços do futuro, que abrangerão o mundo inteiro através das idades. Não te limites a curar apenas os corpos, continuou Jesus, que tendem a desaparecer nas transformações do túmulo. Trata de elucidar para curar também as almas. Por amor de mim, pois estas são eternas, mais necessitadas do que os corpos. E tenho pressa de que se iluminem com os fachos da verdade. Na manhã seguinte, quem passou próximo ao mercado de Jerusalém viu um jovem sentado num canto da rua tocando uma flauta. Era o moço do manto marrom. Além dos papiros, além dos roletes, além das tintas, a sua bolsa trazia também uma flauta e um alaúde. Depois de alguns instantes tocando aquela flauta, ele já estava rodeado de inúmeras crianças, de vários jovens. Então ele disse com uma voz muito suave: sentai-vos, irmãozinhos, que terei prazer em contar a todos vocês a história do príncipe que desceu dos céus para amar os homens sofredores. E aquele moço, até então anônimo, silencioso,
Passou a narrar aos jovens, às crianças, os feitos de Jesus na terra. Relatava naturalmente o que havia acontecido com as suas palavras. A eloquência daquele homem era tanta que os ouvintes permaneciam ao seu redor por horas e horas, escutando as lições do Mestre Jesus. Era uma aula admirável, como aponta Tolstói. Aula de moral, aula de verdade, aula de amor e de respeito a Deus. Recitava, ou até mesmo cantava, passagens das parábolas do Sermão da Montanha. Leão Tolstói destaca: o jovem se revelou um emérito professor e educador. Muitos anos se passaram e o moço continuou a sua missão. Ele jamais recebeu pelas histórias que contava. Dava-se ao seu ministério pela manhã e à noite. E durante o dia trabalhava para se manter. Remendava mantos, túnicas, consertava tendas, carregava água. Mas à noite se dedicava ao seu ministério. As mães de família, percebendo as modificações que aquelas lições provocavam em seus filhos, começaram também a oferecer as suas casas para que ele pudesse ensinar. E também aproveitavam e assistiam para começar a conhecer a boa nova do Cristo. E aqueles jovens que ouviam o moço, com seus olhos acinzentados, com seu manto marrom, com a sua túnica azul escura, se tornaram cristãos convictos, discípulos de Jesus. Aquele jovem, durante toda a sua caminhada, ele jamais foi molestado, jamais foi perturbado. E quando reconhecia que seus ouvintes, que as crianças, que os jovens haviam assimilado a doutrina cristã, aquele moço desaparecia. Ele procurava outros lugares para ensinar, para propagar o Evangelho do Cristo. Com o passar dos anos, aquele jovem naturalmente envelheceu, seus cabelos e sua barba embranqueceram, o seu manto marrom se desbotara, tornando-se o velho do manto roto, do manto estragado, do manto velho. Em uma noite tranquila e confiante, esse velho, ele novamente volta a sonhar com Jesus, dizendo a ele: prossegue ainda, meu filho querido, prossegue até a morte, porque me tens prestado um precioso serviço. Educa para mim e em meu nome as almas e os corações que se ignoram, porque me ignoram. A alma é imortal, e eu tenho pressa que todas se alcandorem, se elevem ao sol da verdade eterna. Até em Roma, aquele homem passara, pregando ainda com a sua voz trêmula, quase apagada da velhice, permanecia rodeado de jovens e de crianças, transmitindo as lições do Cristo. Continuou na sua tarefa até o fim. Quem foi aquele discípulo anônimo? Quem foi aquele que curou em nome de Jesus? Quem foi aquele homem de personalidade humilde e tão apagada no Evangelho? Não sabemos. Talvez um dia descobramos.
Quantas reflexões, quantos pensamentos podemos extrair, retirar das experiências desse homem, desse ser, que dedicou a sua vida ao Cristo e encontrou naturalmente a vivência pacífica para o seu espírito nessa jornada que todos nós enfrentamos no plano físico. Quantas virtudes esse homem vivenciou, que se fossem por nós experienciadas, talvez estivéssemos mais tranquilos, mais serenos, mais pacíficos. Humildade, simplicidade, resignação, comprometimento, dedicação, fé, amor. Aquele jovem, aquele homem, aquele velho, viveu humildemente, silenciosamente, evitando qualquer alarde público, chegando e saindo sem ser notado, sem ser percebido, sem ter o título de discípulo. Como havia alertado João, ele não era um discípulo de Jesus, mas viveu como um exemplar discípulo. Viveu de forma simples, possuía o que podia possuir, possuía o que precisava possuir. Seus roletes, seus papiros, suas tintas, suas flauta e alaúde. Sua vontade era de servir o nosso mestre. Viveu todas as experiências da terra de forma extremamente resignada, ajustando-se a todas as situações. Soube enfrentar a partida do mestre, o retorno de Jesus ao plano espiritual. Soube se adaptar às dificuldades da sobrevivência no plano físico, aceitando todos os serviços, consertando tendas, carregando água. Comprometeu-se com Cristo durante e após a sua passagem pelo plano físico. Dedicou-se de uma forma tão clara ao aprendizado e também à vivência da Boa Nova. Dedicou-se ao esclarecimento das crianças, dos jovens e também dos adultos, que já estavam preparados para receber a mensagem consoladora do Cristo. Quando aquele jovem curou os endemoniados, demonstrou de uma forma grandiosa o seu preparo moral, a sua fé nos ensinamentos do Cristo. Ensinamentos esses que nos revelam que tudo podemos quando visamos o bem da humanidade, o nosso bem. Aquele homem do manto marrom exemplificou o amor, pois dedicou a sua vida ao próximo, dedicou a sua vida à obra de Deus, por meio da tarefa mais sublime que podemos exercer: a evangelização das almas, das nossas almas e também das almas daqueles que conosco compartilham da jornada. A vida daquele homem com seus olhos castanhos, seu manto marrom, é uma grande lição aos nossos corações que ainda titubeiam, aos nossos espíritos que ainda estão dominados pela inconsciência de nossos potenciais e de nossas responsabilidades. Aquela vida é uma lição de uma existência consciente, de uma existência plena, para nós que ainda estamos lutando para nos conhecer,
para saber quem somos e por que aqui estamos. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, trazido a todos nós pela psicografia de Divaldo Franco, nos esclarece que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Aquele simples homem, o moço do manto marrom, reconheceu e vivenciou conscientemente as suas responsabilidades, as suas aspirações, as suas reais necessidades naquela reencarnação. Ele colheu os frutos do autodescobrimento, da autotransformação, da felicidade possível numa existência renovadora no plano físico, não é mesmo? Quão felizes seremos à medida que nos reconhecemos enquanto responsáveis pelo nosso futuro. Quão felizes seremos quando identificarmos realmente a nossa rota individual e segura sob a luz do Evangelho do Cristo. Quão felizes seremos quando formos o que realmente somos. Mas para isso, precisamos nos autodescobrir, nos autotransformar. O exemplo da vida desse consciente homem, com seu simples manto, nos reforça o convite que nos é feito diariamente por Jesus e pela doutrina espírita, para sermos evangelizadores de nossas almas e também das gerações que nos acompanham, servindo ao próximo de maneira consciente, de maneira simples e de maneira humilde, confiantes de que cada um de nós também, assim como ele, temos o nosso papel e as nossas responsabilidades aqui sobre a face da terra. E o mundo? Será que o mundo precisa de evangelizadores? Na sua definição mais ampla, do evangelizar a nós e aos outros, por consequência? Talvez o último relato de Leão Tolstói, na obra Ressurreição e Vida, talvez esse último relato nos responda a esse questionamento. Hoje ainda, diz ele, o mundo tanto necessita da doutrina do Senhor. E tu, que voluntariamente te aliaste em boa hora à causa da redenção da humanidade, poderás prestar idêntico serviço a Jesus. De uma coisa apenas necessitarás para o desempenho de tão grande tarefa: amor a Deus, ao próximo e ao Evangelho do teu Mestre Nazareno. Que possamos então, diante dessa belíssima lição que nos foi trazida por Leão Tolstói, que
possamos refletir acerca das nossas reais responsabilidades nessa nova oportunidade que nos foi concedida por misericórdia divina no plano físico. Que possamos nos descobrir enquanto espíritos imortais, renovando as nossas existências diante de oportunidades mais felizes. Que o Cristo possa continuar trabalhando por meio de nós, em nós, para o bem de toda a humanidade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.